Olá! A luta pela defesa das vítimas teve mais uma vitória nesse mês de maio com a decisão do STF de proibir a desqualificação de mulheres vítimas de violência. E é sobre isso o TVMP Entrevista de hoje, em que eu converso com a promotora de Justiça de Defesa da Mulher do MPMG, Patrícia Bicucchi. Tudo bem? Doutora, muito obrigada por ter vindo à TVMP para a gente bater esse papo, né, sobre essa decisão tão importante. Qual que foi a sua percepção disso? Olá, Laura, é sempre uma alegria estar aqui com você. Eu vejo que essa decisão é uma decisão muito positiva, se soma a várias outras que procura reconhecer que nada justifica a violência. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar essa arguição de descumprimento do preceito fundamental 1107, estabeleceu que é vedado fazer qualquer menção à vida pregressa da vítima ou ao seu comportamento para justificar a violência que ela tenha sofrido. É um grande avanço. Muitas das vezes, os integrantes do sistema de segurança pública, de justiça, transferem para a vítima o ônus de comprovar que ela não estava no lugar correto, que ela estava vestindo as roupas que seriam exigidas, e não é isso que a gente tem que fazer, não é? A vítima merece acolhimento e o nosso respeito. O foco tem que ser na conduta do agressor. Vamos falar um pouco mais sobre isso? O que vinha e vem ainda, infelizmente, acontecendo durante as investigações de casos de violência contra a mulher e nas audiências, né? Durante o processo e nas audiências judiciais. Bom, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer é no sentido de que nós somos o quinto país do mundo mais violento para as mulheres. A violência é naturalizada, as mulheres são invisibilizadas e é nesse contexto que muitas vezes as mulheres não são ouvidas quando procuram a delegacia, quando relatam os crimes que foram vítimas. Se a gente falar sobre violência sexual, então, Laura, a gente tem muitos desafios, não é? A gente volta no tempo e pensa que no Brasil, na legislação do Brasil, até o ano de 2005, havia a figura da mulher honesta. Havia a possibilidade de um autor de estupro ficar livre da punição se ele se casasse com a mulher. Então você imagina, 2005, em termos de história, é nada. E o fato da lei, de haver a revogação dessas normas do Código Penal não significa que houve de fato a mudança da mentalidade de todas as pessoas envolvidas no sistema de repressão a esses crimes. Então a gente ainda está evoluindo, e aí também nesse caldo de a gente pensar os direitos das mulheres, a gente fala que até 2009 os crimes contra a dignidade sexual se chamavam crimes contra os costumes. Então o foco não era a mulher, mas sim na sociedade. E aí se pensava, bom, se ela se casou, está reparado o dano, o que é um grande absurdo, não é? Não é à toa que os crimes contra a dignidade sexual são crimes hediondos. Então, num Estado que se pretende civilizado, eles têm que ser punidos e nada justifica esse tipo de violência. Então, eu vejo essa decisão como uma decisão positiva e ela procura extirpar da prática policial, da prática judicial, propõe uma reflexão para todas nós, para toda a sociedade, do quanto nós não temos que julgar o comportamento da mulher, nós não temos que reproduzir estereótipos de gênero e entender que a mulher é errada. Não, ela é vítima e ela merece ser ouvida. Eu acho que o grande ganho... E nada que ela possa fazer justifica a violência que ela seja submetida, né? Tanto sexual quanto no caso de feminicídio. E eu vejo assim, outro dia, analisando, né, um procedimento, um homem chegou em casa e ele não aceitou que a janta não tivesse sido feita. Ele arremessou uma frigideira fervendo e agrediu essa mulher e ela perdeu a visão. Então, assim, algo chocante, mas que ainda acontece. A gente ainda espera... A nossa sociedade ainda espera das mulheres alguns comportamentos e esses comportamentos naturalizam a violência que elas sofrem. Outra coisa que há muito pouco tempo foi extinta, né?
proibida é a alegação de legítima defesa da honra, né? Aí eu matei porque ela, né, atingiu a minha honra, me traiu. Isso foi recente. Recente, também, né? É assustador, não é, Laura? Quando a gente pensa que a gente está no século XXI e que a gente também precisou de uma decisão do Supremo para dizer, olha, não se aceita a tese da legítima defesa da honra. Não existe honra em matar uma mulher nas relações, né? Sejam elas quais forem. Então, de fato, é um grande desafio para nós. A gente teve uma decisão levada ao Supremo aqui de Minas Gerais, de um homem que deu várias facadas na sua mulher, chegou na justiça, confessou esse crime. Olha, eu fiz isso porque eu acho que ela estava me traindo, e ele foi absolvido. Então, nesse recurso, houve recurso do Ministério Público, chegou ao Tribunal Superior e acabou se decidindo nos tribunais superiores que estava autorizado, porque, afinal de contas, o júri era absoluto. E aí, a partir disso e da grande indignação que houve em todo o país, houve o ajuizamento de uma ação e o Supremo Tribunal Federal bateu pela impossibilidade de reconhecimento da tese da legítima defesa da honra. Também um grande marco. E o que acontecia toda vez em que se usava essa tese da legítima defesa da honra era uma defesa do réu, desqualificando completamente a vítima, né, a mulher. Para justificar o injustificável, não é isso? Nada autoriza a morte. E essa desqualificação chegava a que ponto? De se dizer, primeiro, não é? A gente tem que pensar, a mulher morta, né? A vítima não tem voz, não é? Então, se na cena do crime só tem ela e o agressor, a palavra dele assume um peso grande. E era comum, né? Por isso que essa decisão do Supremo é tão importante, sejam nos crimes de feminicídio, nos crimes acontecidos no âmbito da Lei Maria da Penha, seja na violência sexual, muitos agressores, muitos advogados usam a estratégia de desqualificar a mulher, dizer que ela quis o ato sexual, que ela provocou a intimidade e por isso ela mereceu o que aconteceu. No caso da morte, invoca-se a traição, um comportamento de uma mulher que não cumpre o seu papel de mulher, como se isso fosse autorizado. A gente viu isso num caso emblemático há décadas, né, que foi o caso da Ângela Diniz, e a gente viu recentemente com a Mariana Ferrer, que até acabou nomeando uma lei, né, inspirando uma lei. São vítimas tratadas da mesma forma ao longo de tantos anos, né? E a gente ainda precisa que a Suprema Corte Brasileira fale sobre isso e reconheça que esse tipo de postura viola os tratados internacionais que o Brasil é signatário, né? Esse ano a gente está comemorando 40 anos da Convenção Belém do Pará, que é um importante divisor de águas da legislação internacional e do Brasil. O que se deu nessa convenção? A Convenção Belém do Pará, ela é a convenção para erradicar, punir e prevenir todas as formas de violência contra a mulher. Então, se a gente pensar, Laura, e ela é um diploma, foi feito, né, foi celebrado em Belém do Pará, no Brasil. Então, em 1994, ela estabeleceu que toda violência contra a mulher é violação dos direitos humanos. Então, ela precisa, os estados, né, os países devem se responsabilizar por respeitar a dignidade humana das mulheres e o direito delas a uma vida livre de violência. Então, a Convenção Belém do Pará é um importante marco internacional de reconhecimento dos direitos das mulheres a uma vida livre de violência. Mulheres e meninas. E a gente pensa, não é, Laura, a Constituição do Brasil de 1988, a Convenção Belém do Pará de 1994, a Lei Maria da Penha, em 2006, as leis que mudaram e alteraram o Código Penal, os crimes contra a dignidade sexual. A gente vem, ao longo dos últimos 40 anos, tendo diplomas legais realmente reconhecendo os nossos direitos. Agora, o grande desafio é garantir uma interpretação conforme a esses diplomas internacionais, conforme a legislação pátria e, de fato, reconhecer que nada justifica a violência.
Na sua opinião, essa decisão vai ajudar a mudar essas atitudes, Penso que essa sim. forma como a coisa é levada, né, durante a Eu investigação, o acho que processo, né, a essa audiência? interpretação do Supremo é muito importante. Você mesmo lembrou, né? Relembrou o reconhecimento da impossibilidade da tese da legítima defesa da honra, que de fato foi um marco, esse novo julgamento e essa interpretação também se soma, eu acho que são grandes instrumentos para em qualquer julgamento. O Ministério Público, por exemplo, interromper, postular o juiz, né? O juiz deve, como presidente da audiência, impedir esse tipo de manobra. Mas se isso acontecer, o Ministério Público está legitimado, invocando esse reconhecimento, dizer que não é possível que o réu, ou seu advogado, ou seu defensor, aleguem qualquer tese para desqualificar a vítima e julgar o seu comportamento. E se isso acontecer, o que pode ser Nulidade do feito? processo. Não é? É possível interromper, é possível fazer o registro em ata e é possível invalidar esse processo, para que ele volte e seja refeito. E os juízes, desembargadores, né, ministros, estão todos afinados Olha só, nessa questão para que isso realmente surta efeito, né? compreender o sistema de justiça. E aí eu também gostaria de falar sobre o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é um documento muito importante do CNJ, que estabelece que juízes, promotores, todos os integrantes do sistema de justiça devem compreender as especificidades da violência de gênero e se posicionar nos processos, nas audiências, de acordo com esse protocolo. Então, assim, a ideia é que hajam formações, capacitações, momentos de aprendizado para que esses profissionais estejam mesmo cientes desse olhar, dessa nova postura. Isso toma tempo. Toma tempo, é desafiador, não é isso? A gente modificar o olhar, não é? É um olhar diferente, mas que eu acho muito importante. Como é que o Ministério Público está trabalhando isso? Bom, o Ministério Público está sempre atento a importância do reconhecimento dos direitos das vítimas. Nós temos agora a Casa Lilian, não é? Que é um importante espaço de acolhimento das vítimas. Eu trabalho especificamente no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e nós temos avançado, nós temos feito formações, debates, os promotores e as promotoras de justiça, os procuradores e procuradoras têm tido momentos de formação, momentos de reconhecimento de como é necessário mudar o olhar e garantir a proteção integral a meninas e mulheres vítimas de violência. No seu trabalho, você sente que as vítimas têm se sentido mais à vontade para denunciar, para se abrir, para ir até espaços como esse da Casa Lilian, pedir ajuda? Eu acho que sim, eu acho que é uma construção, não é? Quando a gente fala, Laura, a gente está falando de Minas Gerais, né? Um estado extenso, com 853 municípios, com realidades muito diversas, mas o Ministério Público está em todas elas e a gente procura dizer e repetir sempre que é direito das mulheres, das meninas e de todas as vítimas procurar o Ministério Público para compreender a fase do processo que iniciou, como anda o seu procedimento, requerer e entender os direitos que lhes são assegurados pela legislação. Voltando a falar sobre legislação, então, como é que o Brasil está nessa batalha, né? Nessa luta que vem de décadas, né? Para que se mude esse comportamento, para que as vítimas sejam tratadas como vítima e com todo o respeito devido. Nós estamos em pé de igualdade com outros países que têm a legislação mais avançada nesse quesito? Eu, por exemplo, a respeito da Lei Maria da Penha, nossa lei é reputada a terceira melhor lei do mundo, ficando atrás só da Espanha e do Chile. Se a gente pensar, não é, a respeito da evolução dos direitos das mulheres, o Brasil foi um dos últimos países da América Latina a tipificar o feminicídio, não é? As mortes violentas de homens e mulheres são inadmissíveis num Estado que a gente espera seja civilizado. Mas é muito importante nomear a morte violenta de mulheres,
Por quê, Laura? Porque as mulheres morrem nas mãos dos seus companheiros e ex-companheiros e, via de regra, elas morrem dentro de casa. Nós precisamos compreender esse fenômeno e dar respostas integrais a ele. Então, nós passamos a nomear o feminicídio em 2015 como uma qualificadora do crime de homicídio. Esse foi um avanço. Como eu disse antes, nós tiramos a palavra mulher honesta do Código Penal em 2005, acabamos com a possibilidade de casamento do estuprador com a vítima como causa extintiva da punibilidade, alteramos os crimes contra a dignidade sexual, colocando o nome correto e não crimes contra os costumes. Então, a gente tem a Lei Mariana Ferrer, a gente tem as interpretações que dizem que, de fato, a vítima deve ser acolhida e respeitada e que, de fato, nada autoriza a violência. Então, eu diria assim, como sou otimista, eu acho que a gente está avançando. A gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, porque juízes, promotores, delegados, policiais militares, todos nós somos frutos dessa sociedade e trazemos conosco os nossos preconceitos, as nossas interpretações, e a gente precisa estar sempre atuante. Mas eu vejo um cenário hoje mais positivo. O que pode, ainda deve ser feito para a gente avançar mais? Eu acho que essa consciência, então a gente precisa de formações, de momentos de preparo dos profissionais, então a capacitação, a formação sempre continuada sobre o fenômeno da violência é muito importante, as especificidades das violências sofridas por meninas e mulheres é muito importante. Eu acho que nós, do Ministério Público, também nos estruturarmos para darmos respostas integrais a uma sociedade que ainda tanto precisa de nós, eu acho que são medidas importantes. Qual que é a preparação por que passa um promotor para poder trabalhar nessa área de defesa da mulher? Olha só, um promotor ou uma promotora de justiça são submetidos a um concurso muito difícil, não é isso? Eles são avaliados. Quando ingressam no Ministério Público, há sempre uma bateria de provas, de questionamentos que envolvem todo o sistema jurídico, a legislação, as interpretações do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Quando um promotor ou uma promotora ingressa, ele passa pelo curso de formação. E, além disso, ele tem oportunidades, todos os centros de apoio, em parceria com o CEAF, que é a nossa escola de formação permanente, são oferecidos a eles cursos de formação, de capacitação permanente. Existem os cursos que já estão gravados, existem os diálogos, então cada um de nós tem a oportunidade de se reciclar, vamos dizer assim. Principalmente agora que existe um espaço, né, para essas vítimas, né, que é a Casa Lilian. Como é que é capacitado o profissional, o promotor, que vai trabalhar nesse espaço? A Casa Lilian, ela vai ficar aqui em Belo Horizonte, né, o Centro Estadual de Defesa das Vítimas, e a ideia é que também atue no interior mediante provocação dos promotores e promotoras de justiça. Eu acho que o papel da Casa Lilian é esse, de inspirar, de orientar a melhor maneira do acolhimento às vítimas. E, junto comigo, que estou na atuação no CAU da violência doméstica, a gente também tem um recorte da importância de proteção, de compreensão das especificidades da forma de violência. Quando você fala de compreensão, eu penso na escuta, que é uma primeira porta, né? Se abre para a vítima se sentir acolhida. Numa escuta empática, numa escuta que não reprove ou que lance valores, não é? Faça juízo de valores. Por exemplo, para ficar mais prático, no meu caso, a violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando a gente fala desse tema, a gente está falando de um casal que se torna um ex-casal. Muitas das vezes é natural que hajam reconciliações, mesmo depois da violência. O que a gente tem dito para os promotores e promotoras de justiça é que faz parte desse tipo de violência a possibilidade de reconciliação. E nós não temos que julgar essa postura da mulher. O que nós precisamos dizer é reconciliar ou não com o autor da violência é uma postura da mulher. A nós cabe respeitar e pontuar que nada justifica a violência.
Se essa mulher retoma o relacionamento e volta a sofrer um episódio de violência, ela tem o direito de nos procurar. E nós temos o dever de acolhê-la ainda melhor. Todas as vezes. Porque as mulheres inseridas no ciclo da violência precisam ter mais apoio do que aquelas que são vítimas de fatos isolados. Então, é a visão diferente, né? Porque a gente pensava assim, aí, ó, mulher gosta de apanhar, se reconciliou, passou por isso e voltou para o agressor. Por que ela voltou? Faz parte do julgamento preconceituoso, faz né? parte dos estereótipos de gênero. Existe mulher que gosta de apanhar? Existe mulher que escolhe a violência? Não. A mulher não escolhe um agressor, né? Ela escolhe um homem para partilhar a sua vida. Ao longo desse caminho, a violência chega. E quando ela chega, muitas vezes as mulheres levam anos para enxergar. E às vezes são cobradas, dependem economicamente, dependem emocionalmente, têm filhos com esse agressor. Então, quando a violência se instala e ela tem forças para fazer um registro de ocorrência, há grande chance dela voltar atrás. E aí a gente precisa estar preparado para compreender esse fenômeno e dar as respostas que não revitimizem. Não é isso? Que entendam as posturas das mulheres, mas que façam o nosso papel. Esse trabalho da escuta cuidadosa, né, e acolhedora faz parte do papel do Ministério Público, que é de defender a vítima, né? Mas isso não acontece muitas das vezes durante a investigação policial, durante a audiência em juízo, né? Há um movimento para se mudar isso, esse trabalho dos policiais que fazem esse atendimento durante a denúncia, dos advogados, né? Das partes que vão participar da audiência? Há um movimento, basta a gente pensar que essa decisão do Supremo vem exatamente desse reconhecimento. Ora, é uma prática naturalizada, mais ou menos comum no Brasil, se julgar o comportamento da mulher para analisar a violência que ela sofreu. Então, precisou a Suprema Corte do Brasil dizer, olha, isso não é legitimado, não é possível que se julgue o comportamento da mulher, a sua vida pregressa, quando ela é vítima de uma violência. Então, hoje, nas audiências, esse comportamento já começou a mudar? Já há esse sentimento? Eu percebo que já há uma mudança, mas eu digo, é uma construção, né? Uhum. Essa decisão, ela vem somando a melhor interpretação. Então, a gente tem que cobrar, estar atento, que, de fato, essa escuta acolhedora, essa escuta empática tem que acontecer por todos os integrantes do sistema de segurança pública e de justiça, aliás, de todos nós, não é isso? E o apoio tem que ser integral. Eu penso principalmente em casos de feminicídio, em que você vai ter um júri, né, de pessoas comuns que não podem não compreender esse movimento de mudança nessa cultura, nessa legislação. Tem que partir, então, de quem está ali, advogados, promotores, juízes. Laura, o que eu quero pensar, o que a gente tem que levar em conta, que a gente está mudando uma cultura. Eu não aceito dizer assim, é fruto da cultura, a mulher apanha porque a cultura naturaliza isso. A gente tem que mudar essa cultura, né? Em algum ponto da nossa história, a gente aprendeu que as mulheres mereciam apanhar, que havia comportamentos que justificavam a violência. O que a gente está construindo a partir dessa evolução dos direitos das mulheres é que isso não é uma verdade. Não há comportamento que justifique a violência, nada justifica a violência, então a gente quer uma mudança no sistema jurídico, mas a gente também quer uma mudança na sociedade. É preciso que a gente, então, pense em prevenção, não é isso? Como nós criamos as nossas meninas e os nossos meninos, como a gente lida, não é? Com as pessoas do nosso relacionamento e da nossa família, como lidam com a questão da violência. A educação nas escolas. A escola, a educação dentro de casa, a educação nas escolas, as campanhas que trazem os homens para esse debate. Nós não vamos vencer a violência contra as mulheres falando só para as mulheres, nós não vamos vencer a violência contra as mulheres só com os serviços públicos, a gente precisa de organismos da sociedade civil, nós precisamos de todas e todos nessa caminhada para refletir mudança de comportamento, mudança de atitude, para, de fato, mudar esse cenário.
Quando você falou de trazer os homens também para esse debate, é um pouco do trabalho que vocês fazem. A gente tem, né, costurado isso. Os homens são parte do problema e eles precisam ser parte da solução. Então, a gente tem políticas públicas de incentivo ao debate nas escolas, a gente tem políticas públicas de trabalhar os homens autores de violência num cenário que permita que eles mudem o comportamento, porque é tão naturalizado, Laura, que muitas vezes os homens acham que estão autorizados. Então, eu já vivi audiência. Que é o correto? Que que é de direito? Um homem uma vez falou comigo na audiência: doutora, eu não bato em mulher, não. Eu bati na minha. E aí você pensa, né? Tem que mudar essa visão. Minha propriedade, tem que me obedecer. a minha posse, ela faz o que eu quiser. Isso é uma mudança, né? Essa mentalidade, infelizmente, ainda existe. Então, o trabalho é longo, né? Eu acho. O trabalho é longo, né? Eu acompanho muito os feminicídios, você imagina. De janeiro a abril, no estado de Minas Gerais, nós tivemos 44 mulheres mortas. Então, assim, o nosso número ainda é muito elevado. Tivemos mais de 90 vítimas de feminicídio tentado. Então, a violência é uma realidade ainda cruel, em relação à qual a gente ainda precisa dar muitas respostas. Vamos trabalhando. Vamos inspiradas nessa mudança. Não é que essa mudança, essa postura do Supremo inspire a cada um de nós, não é, a de fato refletir que não é para julgar as mulheres, mas quem tem que ser julgado, quem merece ser avaliado é o autor da violência, não a vítima. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Laura, é um prazer estar aqui e conte sempre comigo. Obrigada. E a você que esteve nos assistindo, confira as outras gravações do TV MP Entrevista, que estão no nosso canal mpmg.oficial no YouTube. Até breve.